Desde o início da sua caminhada sobre a Terra, o ser humano sempre se perguntou qual era a sua origem, de onde ele veio, como as coisas foram criadas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos bater um papo sobre a origem do mundo e a origem da vida. Vem comigo que esse é o Nobre História. Então, pessoal, como a gente estava dizendo anteriormente, desde o surgimento do homem, desde o início da sua caminhada na Terra, os seres humanos eles têm procurado conhecer, procurado explicar a sua origem. É uma demanda importante saber a sua origem como uma forma de identidade mesmo, como uma forma de autoconhecimento. Diversos povos, no decorrer da história, vão criar as suas próprias teorias, as suas próprias cosmogonias, as suas próprias narrativas sobre a sua origem. E a gente chama essas narrativas de mitos da criação. Nós temos muitos mitos da criação ligados à origem de diversos povos diferentes espalhados por toda a Terra, mas eu separei três que são importantes aqui para a nossa história, para a história do Brasil, que são, desses três, um é mais conhecido, um é mais corriqueiro ali, tá? É mais do dia a dia da gente, e os outros dois deveriam ser do nosso conhecimento. O primeiro deles é o mito Tupi-Guarani. Os tupis eles não eram um povo homogêneo, eles não eram um povo que tivesse uma característica apenas, eram diversas etnias dentro do tronco tupi, dentro do povo tupi. E é lógico que dentro dessa tradição, que era uma tradição passada de forma oral, eles não tiveram tradição escrita, a história era passada de forma diferente, de tribo para tribo, provavelmente. Mas eu tive contato com uma das lendas e eu achei muito interessante, que é a lenda que conta a trajetória de Yamandu, o ancestral dos ancestrais, que numa jornada de autoconhecimento vai criar o mundo e vai criar Tupã, vai criar os astros, Coaraci, que era o sol, Jaci, que era a lua, e Tupã. E Tupã vai ser o criador de Nhanderovuçu, o primeiro homem, o primeiro ancestral. E o conto é muito bonito, vai mostrando toda a trajetória desses personagens, toda a criação da natureza, né? E me chama a atenção os animais que vão aparecendo, colibri, os animais que são típicos aqui da América, né? Então a gente percebe que os mitos da criação eles vão fazer referência, em geral, ao lugar onde aquele povo está assentado, onde aquele povo está vivendo, e a coisas que fazem parte da sua realidade, né? Então, assim, o mito tupi é muito legal. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para a lenda completa, tá bom? Quem tiver interesse em ir lá ler, vai ser muito legal, vocês vão gostar muito. Tem a ver com música, ele faz uma criação através da música. Achei muito interessante essa lenda tupi. Outra lenda que a gente conhece muito pouco, mas que faz parte também da nossa formação, é a criação do mundo pela mitologia iorubá. Os iorubás eles são um povo de origem africana que foram escravizados, vieram para o Brasil na condição de escravos, compunham aí uma parte importante da população africana que foi trazida para cá. E os iorubás eles tinham uma cultura vastíssima, uma cultura muito rica, né? Que hoje foi preservada aqui no Brasil através das religiões de matriz africana. O que é legal da gente observar? A gente vai ter a figura do Deus Supremo, Olodumaré, e essa lenda também é uma lenda que não é uniforme, tem diversas formas de contar esse mito, mas o que eu escolhi ali para falar um pouco para vocês é aquele que dá conta de Olodumaré, que era o Deus Supremo. Ele delega a Oxalá a missão de criar um mundo, né, de criar um novo mundo. Já existia um mundo anteriormente, era um mundo que Olodumaré habitava, e ele dá a Oxalá essa missão. E aí tem uma série de intrigas ali, uma série de acontecimentos que, no final das contas, quem acaba criando esse mundo é Ododuá, um outro orixá que entra nesse circuito aí e, por conta de diversos acontecimentos, vai ser aquele que vai criar, na verdade, os seres humanos. Então, assim, também é uma narrativa extensa, também é uma narrativa bem grande. Também vou deixar aqui na descrição o link para esse mito completo. Dá uma clicada lá, dá uma lida, vocês vão gostar. E o terceiro e último mito da criação, que eu disse que é o mais conhecido, é o mito judaico-cristão. Ora,
esse mito é expresso na Bíblia Sagrada e as pessoas tendem a conhecer mais porque nós vivemos debaixo de uma tradição religiosa judaico-cristã, né? Então aquela narrativa vai ser a narrativa do Gênesis, onde Deus teria criado o homem e a mulher, teria feito a criação em 6 dias, descansado no 7º dia. No 6º dia da criação era o dia que ele criou o homem e a mulher, né? E aí vem toda uma narrativa do início das coisas, né? No princípio era o caos, né? No princípio havia o céu e a terra e tudo era sem forma, tudo era escuridão, tudo era trevas, e depois fez-se luz e as coisas foram sendo criadas ali. Então veja bem, os judeus eles tiveram uma forma de explicar a sua origem, os iorubás tiveram uma forma de explicar a sua origem e os tupis-guaranis tiveram uma forma de explicar a sua origem. Isso foi comum a diversos povos no decorrer da história. Significa que são relatos mentirosos ou errados? Não, pessoal. De maneira nenhuma. Esses relatos eles são nada mais, nada menos do que fruto da própria imaginação daqueles povos, da sua própria visão de mundo, da sua própria natureza. Eles precisavam explicar e eles usavam os recursos que eles tinham próximos deles para fazer isso, né? Então, a gente vai observar isso nos gregos, a gente vai observar nos egípcios, nos persas, a gente vai observar isso nos romanos, a gente vai observar isso nos chineses, em todos os povos do mundo vai haver um momento em que eles vão efetivamente precisar explicar a própria origem. Então é daí que vem os mitos da criação. Por outro lado, a ciência, conforme ela foi evoluindo, conforme ela foi se desenvolvendo, ela também fez essa pergunta. Ela também se perguntou qual teria sido essa origem. Porque a ciência tendia a não acreditar que essa origem teria sido sobrenatural. Então a gente parte para uma outra questão, que é a questão científica, que vai trabalhar não na questão da origem causada por um ente superior ou por um ser mitológico, não. Causada por fatores que poderiam ser estudados, que poderiam ser analisados pela razão. E aí a gente vai ter a construção, no decorrer de muito tempo também, das teorias ligadas ao surgimento do mundo. A gente vai ter a teoria do Big Bang, que é uma das mais conhecidas, no qual se diz que toda a matéria contida no universo estava num único ponto e que num dado momento da história, esse ponto teria explodido, né, teria tido uma explosão inicial e causado a expansão e o surgimento dos planetas, o surgimento das estrelas, dos planetóides e tudo mais. E no decorrer de muitos milênios, muitos milhares de anos, viria a surgir a vida aqui na Terra, de acordo com uma série de fatores. Também temos no rastro dessa teoria a teoria da evolução, que foi criada por Charles Darwin. Essa teoria ela diz que todos os seres, todas as criaturas, incluindo o homem, teriam vindo de um mesmo ancestral, e esse ancestral, que foi uma célula lá no início de tudo, teria evoluído em direções diferentes com base na seleção natural, ou seja, as espécies foram evoluindo de acordo com a sua adaptação ao meio, de acordo com a sua capacidade de se adaptar ao meio, e então teriam surgido aí as espécies que a gente conhece. Então a ciência e a mitologia, a ciência e os mitos, elas vão discordar em alguns momentos, elas vão se combater em alguns momentos, porque uma é baseada naquilo que se acredita sem ter estado lá, e a outra tenta explicar sem ter estado lá, mas com base em coisas que se pode analisar, que se pode utilizar a razão para fazer. Então, são campos diferentes, são campos totalmente diferentes, mas que tentam, cada um à sua maneira, explicar a mesma coisa. Certo? É isso, pessoal, por hoje. Mitos da criação, teorias científicas, elas vão se encontrar, vão se estranhar, mas ambas tendem a pretender a mesma finalidade. Tá bom? Eu agradeço aí a participação de vocês. Se você gostou, dá aquele like, compartilha com seus amigos, compartilha aí com os colegas de classe, compartilha com a galera que você conhece. Ativa o sininho para receber as notificações, a gente vai estar sempre colocando vídeo aí sobre diversos assuntos, tá ok? E me segue nas redes sociais, eu vou deixar depois um link também do meu Instagram para você poder saber quando eu for postar vídeo aí, tá bom? É isso, galera, muito obrigado, fiquem com Deus.
Grande abraço.